Segunda Reis 9. Jeú é ungido para ser rei de Israel. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos jovens profetas e disse: apronte-se e vá até a Ramote Gileade e leve este jarro de azeite. E quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Leve-o para outra sala, longe dos seus companheiros. Aí derrame azeite na cabeça dele e diga: o Senhor Deus anuncia que o está ungindo para ser rei de Israel. Depois saia de lá o mais depressa que puder. Então o jovem profeta foi até a Ramote Gileade e lá encontrou reunidos os oficiais do exército. Ele disse: eu trouxe uma mensagem para o Senhor. Jeú perguntou: com qual de nós você está falando? Com o Senhor mesmo, respondeu ele. Então os dois foram para uma sala e o jovem profeta derramou azeite na cabeça de Jeú e disse: o Senhor, seu Deus de Israel, anuncia isso: eu estou ungindo você para ser o rei do meu povo de Israel. Você deve matar o seu chefe, o rei Jorão, filho de Acabe, para que assim eu castigue Jezabel, por haver assassinado os meus profetas e os meus outros servos. Toda a família e todos os descendentes de Acabe devem morrer. Eu vou acabar com todos os homens da família dele, tanto os jovens como os velhos. Vou tratar a família dele como tratei as famílias do rei Jeroboão, filho de Nebate, e do rei Baasa, filho de Aías. Jezabel não era sepultada, o seu corpo, sem comidos pelos cachorros, perto da cidade de Jereel. Depois de dizer isso, o jovem profeta saiu da sala e fugiu. Jeú voltou para o lugar onde estavam os seus companheiros e eles perguntaram: tudo bem? O que aqueles loucos queriam com vocês? Vocês sabem muito bem o que ele queria, respondeu Jeú. Não sabemos não, disseram eles. Conte o que eles dizem. Jeú contou. Ele me disse que o Senhor Deus anuncia isto e estou ungido, você, Jeú, para ser o rei de Israel. No mesmo instante, eles estenderam as suas capas sobre os degraus para Jeú passar. Tocaram a corneta e gritaram: Jeú é o rei. Jeú mata João. Então Jeú fez uma revolta contra o rei Jorão. Jorão estava em Jezreel, recebido em Ramote Gileade na batalha contra o rei Azael da Síria. Por isso, Jeú disse aos seus colegas oficiais: se vocês estão do meu lado, não deixem que ninguém saia escondido de Ramote Gileade para ir avisar os moradores
de Jezreel. Então subiu no seu carro de guerra e saiu para Jezreel. Jorão ainda não tinha sarado, e o rei Acasias de Judá se encontrava ali fazendo-lhe uma visita. Um guarda que estava na torre de vigia de Jezreel viu Jeú e os seus soldados chegando e gritou: Vejo alguns homens chegando a cavalo. Aí Jorão disse: Mande um homem a cavalo para descobrir se não amigos ou inimigos. O mensageiro foi encontrar-se com Jeú e disse: O rei quer saber se o Senhor vem como amigo. Isso não é da sua conta. Respondeu Jeú e mandou: Passe para trás de mim. O guarda que estava na torre de vigia contou que o mensageiro havia se encontrado com o grupo, porém não estava voltando. Outro mensageiro foi mandado e fez a mesma pergunta a Jeú. E novamente ele respondeu: Isso não é da sua conta. Passe para trás de mim. Novamente o guarda contou que o mensageiro havia chegado até o grupo, porém não estava voltando, e disse também: O chefe do grupo está guiando o seu carro de guerra como um louco, exatamente como Jeú faz. Apronte o meu carro de guerra, ordenou o rei Jorão. O carro foi preparado, e então ele e o rei Acasias saíram, cada um no seu carro, para ir ao encontro de Jeú. Eles se encontraram com ele no campo, que havia sido de Nabote. Aí Jorão perguntou: Você veio como amigo? Jeú respondeu: Como podemos ser amigos quando ainda continuam as feitiçarias e as adorações de ídolos que Jazabel e sua mãe começou? Então Jorão virou o seu carro e fugiu gritando para Acasias. Uma traição a Acasias. Traição a Acasias. Mas Jeú puxou a corda do seu arco com toda a força, atirou uma flecha que feriu Jorão nas costas. A flecha atravessou o coração e ele caiu morto no seu carro de guerra. Aí Jeú disse a Bidkar, o seu ajudante: Pegue o corpo dele e jogue no campo, que era de Nabote. Lembre que quando nós dois estávamos juntos, andando a cavalo atrás de Acabe, pai de Jorão, o Senhor Deus disse estas palavras contra Acabe: Ontem eu vi o assassinato de Nabote e dos seus filhos, e prometo, castigarei você aqui, nesse mesmo campo. E Jeú ordenou ao seu ajudante: Pegue o corpo de Jorão e jogue no campo, que era de Nabote, para que assim seja cumprida a promessa de Deus, ó Senhor. A morte de Acasias. O rei Acasias de Judá viu o que tinha acontecido e fugiu no seu carro, na direção da cidade de Bet-Agã. Mas Jeú o perseguiu e disse aos seus soldados: Mantém Acasias também. E eles sofreriam
quando ele tinha no carro, pela estrada, que soube para perto da cidade, e Ibeleão. Mas Acasias conseguiu fugir até a cidade de Megido, onde morreu os seus oficiais. Levaram o corpo de volta para Jerusalém e o sepultaram nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar com Judá no ano 11 do reinado de Joroão, filho de Acabe, em Israel. Jezabel é morta. Jeú chegou a Jezreel e Jezabel ficou sabendo disso. Então pintou os olhos, penteou os cabelos e ficou numa janela do palácio, olhando para a rua. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ele gritou: "Olha, Zinri, assassino do seu senhor." Jeú olhou para cima e gritou: "Quem está do meu lado?" 2 ou 3 oficiais do palácio olharam para ele de uma janela e Jeú lhe disse: esta mulher. Daí eles a jogaram e o sangue dela respingou a parte e os cavalos. Jeú passou por cima dela com os cavalos e o carro. Entrou no palácio e depois que comeu e bebeu, disse: "Peguem aquela maldita e a sepultem. Afinal de contas, ela é a filha de um rei." Mas os homens que saíram para sepultá-lo só encontraram a caveira e os ossos das mãos e pés. Então eles voltaram e contaram a Jeú. E este disse: "Foi isto que o Senhor Deus disse que ia acontecer quando falou por meio do seu servo Elias, da cidade de Tisbé. Os cachorros comerão o corpo de Jezabel perto da cidade de Israel. Os seus restos serão espalhados ali como esterco, e assim ninguém poderá dizer: esta era Jezabel."